Olá, esse é o Review Quadriláteros. A gente hoje vai falar aqui sobre Brian Michael Bendis. Ele foi a cara da Marvel no tempo que ele trabalhou para a empresa. E ele ficou à frente de vários títulos, vários personagens diferentes. Criou alguns personagens que hoje são icônicos na mente dos fãs, como o Homem-Aranha, Miles Morales, que divide opiniões sobre sua necessidade. Mas se você parar para pensar de quando ele foi criado, ele estava sendo colocado dentro de uma linha que era para ser uma alternativa para a Marvel normal. E que na verdade estava se transformando em um clone da linha normal. A ideia de você mudar quem é o Homem-Aranha ficou muito bem trabalhada em cima do objetivo que ele tinha na época. Se depois o que fizeram com o personagem é ou não válido, isso aí eu deixo para cada um chegar à sua opinião. Mas quando ele foi para DC, ele passou a trabalhar com alguns outros personagens. Fez algum material com Batman, alguma coisa com Superman e criou alguns personagens diferenciados. Um deles foi a Naomi. A Panini chegou a lançar esse encadernado da primeira fase da personagem. É uma personagem que na verdade não existia dentro do universo DC e ele criou dentro de alguns conceitos ou algum estilo mais Marvel, Stan Lee de ser. É uma personagem que hoje em dia está sendo cotada aí para algumas adaptações em série. E na verdade, se você olhar o material, é um material bem interessante, apesar de que ele trabalha com clichês. Mas eu já disse aqui algumas vezes que clichês são clichês porque são bons. A forma que ele trabalhou na Naomi é algo bem interessante, utilizando como forma de ramificação do que ele estava trabalhando e até como uma forma de repente incensar a personagem que ele tinha criado. A Naomi ela passa a ter algumas repercussões em algumas histórias do Superman e até da Liga que ele estaria à frente dos roteiros. Ele também passou a, vamos dizer, reformular um grupo de heróis que na verdade foi uma criação do Peter David com os chamados sidekicks de terceira geração da DC, que foi a Justiça Jovem. A Justiça Jovem foi criada exatamente para ser isso, né? Enquanto que os Titãs era a grande equipe dos moleques que andavam com super-heróis quando foram criados, mas com o tempo eles foram crescendo e se amadurecendo, a Justiça Jovem exatamente era pegar os moleques de terceira geração que andavam com os heróis e transformar naquela equipe extremamente juvenil, de energia e de uma situação em que a Turma Titã original tinha essa ideia. Não vou aqui falar sobre a adaptação maravilhosa em desenho animado, que tem uma pegada um pouco diferente, apesar de que a primeira temporada foi bem nesse estilo, porque é um produto diferenciado. Mas o Peter David, quando ele elaborou a Justiça Jovem para DC, ele foi muito feliz em algumas coisas e o título foi muito interessante durante algum tempo. Com as velhas e repetitivas reinícios da DC e reformulação e readaptação e vamos transformar tudo da vida desse personagem em algo diferenciado, ou seja, até o Impulso passou a ser Flash durante um tempo na editora, os personagens da Justiça Jovem já não funcionavam exatamente como equipe. E o que o Brian Michael Bendis fez foi exatamente pegar essas ideias e transformar em uma equipe jovem, com personagens completamente, digamos, que você esperaria que estivessem na equipe, como o Robin Tim Drake, o Superboy, a Moça Maravilha, a Cassie Sandsmark, e alguns outros que ele tira do chapéu ali. Ele tem a Ametista, que é uma personagem criada por os quadrinhos da DC ainda na década de 80, a princesa do mundo das joias, em que ela era uma menina na Terra e ela transformada naquele mundo onde ela era uma herdeira de uma das casas. Muita coisa foi chupada por um desenho da Hanna-Barbera chamado Cavalo de Fogo, mas isso também não vem ao caso aqui. Ele pega essa personagem que estava meio esquecida, bota na linha de frente e usa umas duas personagens que ele criou ali também para dar uma dinâmica e um sangue novo na série. Uma foi a descendente do Jonah Rex, a Jeannie Rex, que ele tinha elaborado em algumas histórias do Batman, e a outra que ele tirou do chapéu foi a Lanterna Nerd, uma nova versão do Lanterna Verde, apesar de ser extremamente diferenciado com o poder como ela usa. E na verdade, eu digo a vocês o seguinte, você pode até não gostar do trabalho do Brian Michael Bendis, ele é um autor que ele usa muito texto nas histórias, lembra um pouco o Stan Lee nesse aspecto, você pode até não gostar muito desse trabalho, mas ele foi extremamente feliz naquilo que ele se propôs, que foi pegar a ideia original do Peter David e transportar para essa realidade atual da DC, né? Obviamente ele já tratou de botar a Naomi junto com os personagens para dar uma incensada na personagem dele, afinal de contas tem muito dessa coisa de vamos, né, dar uma valorizada naquilo que eu criei, porque é o que vai me trazer dinheiro futuramente em royalties. E a Panini realmente ela publicou as 3 edições encadernadas da Justiça Jovem com esse material do Bendis. Na verdade ele transformou aquela equipe em de novo aquela faceta que o Peter David
deu no início. E é um material até interessante, você, como eu disse, você até encontra ainda dando as suas garimpadas pela internet com uns bons descontos. E apesar de que eu questiono por que a Panini até agora não publicou um outro material de Bendis encadernado, que são personagens até que aparecem aqui na Justiça Jovem, que se trata dos Super Gêmeos. Os Super Gêmeos têm uma história engraçada, ou pelo menos bem curiosa nos desenhos animados, porque houve uma linha de desenhos dos Super Amigos em que tinham o Andy Marvin e o Cão Maravilha. Eram dois jovens aprendizes de super-heróis em que, na verdade, eles não tinham poder algum, nenhuma capacidade de treinamento a nível que seja de um Sub-Robin ou algo assim. E o desenho, quando começou a ser refeito para uma segunda temporada, alguns anos depois, eles perceberam que aqueles personagens não funcionavam muito bem e transformaram os jovens aprendizes nos Super Gêmeos, que seriam dois alienígenas com poderes de transmutação, né, ao se tocarem, né, os gêmeos, em que um viraria qualquer coisa ligada à água e a outra virava qualquer coisa dentro do mundo animal. E para substituir o engraçadinho, o Cão Maravilha, botaram um macaquinho que tinha um rabo extensível, um tanto quanto de repente dispensável. Os Super Gêmeos sempre tiveram na margem dessa coisa da utilização da DC. Eles até apareceram no episódio daquela série Smallville, em que mostrava as aventuras do Clark Kent ainda jovem, numa versão atualizada em que o macaquinho não aparecia, mas eles aparecem aqui nessa Justiça Jovem e eles tiveram um título pelo Bendis também, na época na DC, e eu até me questiono por que a Panini não publicou, talvez ele não seja tão bom, mas eu acho que ele é algo curioso e interessante o suficiente para ter saído na mesma época que saiu esses títulos aqui da Justiça Jovem. Bem ou mal, o que acontece é que essa fase, essa sequência de histórias, ela é interessante naquilo que não traz absolutamente nada que você já não tenha visto antes. E isso é bom. Isso é bom porque, na verdade, ele foi buscar a origem dos personagens para transformar aquilo em algo atual, mas com aquele DNA da época em que eles foram criados, e eu acho isso extremamente interessante. E dentro dessa linha de vamos pegar personagens e dar uma faceta atual, mas com aquele DNA antigo, também houve essa edição aqui, Titãs, Fúria Explosiva, que não é do Bendis. Na verdade, você tem aqui o Dan Jurgens. Ele fez alguma coisa do Superman na fase em que o Byrne estava alterando o personagem e atualizando o personagem. Você não tem aqui um trabalho do Bendis, mas você tem um trabalho no mesmo estilo. É pegar situações conhecidas do público, com aquele estilo de histórias quando os personagens foram idealizados, e com o visual de vilões até às vezes galgados um pouco em desenhos animados recentes que não tem nada a ver especificamente com o texto. Mas é um trabalho bem interessante. Eu acho que o Bendis foi feliz em alguma coisa que ele fez para DC e outras nem tanto, mas até aí é a cara do trabalho dele também na Marvel. Não é um autor que 100% de aprovação geral, digamos assim. Mas é um material interessante. Se você gostava muito da ideia dos Titãs do Peter David, vale a pena de repente você procurar pelo menos um desses encadernados para comparar a situação e ver se aquilo realmente tem o mesmo DNA ou não, ou se tem a mesma pegada dos personagens quando foram criados. Foram três, como eu disse, encadernados pela Panini. Eu espero ainda que saia alguma coisa do Super Gêmeos, e por enquanto apenas a primeira temporada ou a primeira fase de Naomi foi encadernada. Mas é um material interessante, de repente, que você pode estar procurando, ou se você não gostou de nada do que eu disse aqui, mantenha-se longe, porque o material é basicamente isso mesmo. Esse foi o Review Quadrilato. Se você gostou, por favor, nos assine, nos acompanhe. Até a próxima.